Oi, gente! Eu sou a Rebeca e seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Atrás da Fita. Caso você não saiba ainda, se você quiser ajudar o nosso canal a crescer e melhorar cada vez mais, agora além de se tornar membro, você pode fazer um Pix de qualquer valor para minha chave atrásdafita@gmail.com. E eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que já virou membro do canal. O apoio de vocês significa tudo para mim e eu estou trabalhando bastante para conseguir manter postando 2 vídeos por semana para ninguém reclamar que não tem vídeo. Belezinha? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai falar da história bizarra do casal Scott e Tracy Rhodes. A Tracy e o Scott se conheceram ainda adolescentes, logo se apaixonaram e começaram a namorar durante o ensino médio, enquanto os dois moravam no estado de Iowa. E eles acabaram se casando, sendo então o casal que em inglês eles chamam de High School Sweethearts, a expressão para namorados de ensino médio. E eles acabam se casando no ano de 1990, poucos meses depois da Tracy se formar no ensino médio. O Scott entrou na universidade para estudar engenharia, enquanto a Tracy resolveu estudar enfermagem, e ela acaba se especializando na área de parto e assistência ao parto. Com o passar dos anos, o casal trouxe ao mundo 3 filhos, e olhando de fora, qualquer pessoa diria que eles eram a família normal, feliz e bem-sucedida, bem comercial de margarina mesmo. Mas infelizmente não era esse o caminho que as coisas estavam tomando. Aos poucos, a Tracy começou a conhecer um lado do Scott que ela não tinha visto até então. Segundo ela, ele estava ficando cada vez mais controlador e ciumento, ao ponto de lentamente começar a afetar o casamento deles. Afinal, realmente essa é a lógica distorcida do ciumento patológico, né? Ele tem tanto medo de te perder e começa a fazer coisas que são justamente as coisas que te dá vontade de sair correndo e ligar para a polícia. Né, Joe Goldberg. A Tracy conta que, do nada, o Scott começou a acusar ela de estar traindo ele, e ela não sabia de onde vinha isso, afinal, ela sabia que ela não estava fazendo nada. E ela conta de uma vez que ela estava em casa tranquilamente, e o Scott chegou perguntando por que ela estava lavando as mãos, e que, obviamente, isso só podia significar uma coisa. É claro que ela estava traindo ele, porque ela estava lavando as mãos. É o quê, minha irmã? E as acusações desse tipo e brigas começaram a se tornar uma realidade constante na vida do casal. Um amigo de família que conhecia os dois há vários anos confirmou que realmente o Scott era muito ciumento, possessivo, paranoico e controlador. Ele achava que ele era o dono da Tracy. E começou a acusar ela de estar traindo ele com os médicos do hospital em que ela trabalhava. No entrevista, a Tracy conta desse dia que ela precisou ficar além do horário porque ela estava ajudando num parto que demorou mais do que o esperado. E realmente eu imagino que a área de saúde e outras emergências deve ser meio complicado às vezes você ter um horário certinho, até porque você não pode só... tô vendo aí que você tá dando à luz ou tá tendo um ataque cardíaco, mas é que deu a minha hora, sabe? Então, tchau, beijo. Não, né? Sei que nessa noite, quando ela finalmente chega em casa, o Scott já estava além de pá das ideias. Quando ela chega na casa, ela percebe de cara que os filhos dela não estavam lá. Ela começa a surtar e liga para o pronto-socorro para saber se alguma coisa tinha acontecido, se estava tudo bem com os filhos dela. E é quando ela escuta a porta da garagem abrindo e o Scott vem chegando perto dela com sangue no zóio, novamente acusando ela de estar traindo ele, e que era óbvio que era por isso que ela tinha se atrasado. Afinal, não é como se ser enfermeira fosse um dos trabalhos que mais exigem do ser humano, né, Scott? A Tracy lembra do Scott chamando ela de vagabunda, prostituta e todas as variações possíveis do termo, enquanto as crianças apareciam por trás dele. Então, até onde eu entendi, ele tinha saído da casa para ir atrás da Tracy, levando os filhos junto com ele para mostrar a vagabunda que a mãe deles era. Nesse momento, a Tracy então é perguntada: mas então por que você ficou, se o relacionamento estava tão ruim assim? O que pelo menos, eu acho que é uma pergunta horrível de se fazer nessas situações, porque se a mulher desiste do casamento, ela é uma vagabunda. Se ela insiste no casamento, ela é culpada do homem ser maluco? Difícil, né, galera? E a Tracy responde que ela ficou porque ela ainda amava o Scott, apesar de tudo, e ela queria muito lutar para manter a família dela com o cara que ela já tinha 3 filhos juntos. Essa parte não é ela que diz, é só a minha opinião aqui, mas tem muita gente que sofre abuso por aí, que tem medo de ir embora, porque se o macho já estava maluco assim enquanto ela estava lá,
Quando você termina, às vezes a situação só piora, então eu acho muita ignorância você virar pra vítima e perguntar: ah, por que você aguentou tudo isso então? Durante 13 anos do relacionamento, o Scott decidiu que a família precisava mudar de estado 5 vezes. E o motivo dele fazer isso era justamente o ciúme doentio, porque ele achava que mudando de cidade ele ia afastar a Tracy do amante misterioso que só existia na cabeça dele mesmo. E sendo assim, no ano de 2003, a família estava morando no estado do Texas, na cidade de Brownsville. Nisso, a Tracy já estava começando a sentir o peso de estar longe da família e isolada de todos os amigos que ela já tinha feito na vida. E agora ela realmente acaba conhecendo um outro alguém. Sim, o Ricardão, comedor de casadas, entrou no chat de verdade dessa vez. Ai, 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 daqui pra frente é só pra trás. O nome dele era Shawn Michaels e ele trabalhava como secretário da unidade no mesmo setor do hospital que a Tracy trabalhava. A Tracy conta que o Shawn começou a flertar com ela aqui e acolá, e ela teria deixado bem claro de primeira que ela era uma mulher casada, e ele respondia que ele estava só brincando, era só piadinha. Mas ele continuou brincando e jogando piadinhas para Tracy, até que um dia eles resolveram se encontrar em um estacionamento da região. Ok. E segundo ela, eles foram só bater um papo, só reforçar a amizade, sabe? Mas quando eles foram se despedir, o Shawn resolveu tentar a sorte e se inclinou para dar um beijo na crush casada dele. E o pior é que a Tracy acabou retribuindo esse beijo, mas apesar disso, ela afirma que ela nunca teve um caso enquanto ela estava casada. Ô, Tracy, só que entre nós assim fica meio difícil te defender, né, mulher? Primeiro que buscar apoio emocional que você deveria ter com seu cônjuge, pra mim, já é traição. E ela mesma admite que ela beijou o cara, mas depois diz que ela nunca teve um caso. Eu não sei se ela é daquele tipo, não, não, traição é só quando chega no tchaca-tchaca na buchaca, só quando faz a besteirinha, sabe? Mas pra mim não faz o menor sentido essa lógica da Tracy, por favor. Mas, seguindo. Uma semana depois do beijo no estacionamento, o Scott confronta a Tracy no banheiro da casa deles. Ele acusa mais uma vez a esposa de estar traindo ele, e eu não sei se pelo peso da culpa ou se no calor do momento. A Tracy deixa escapar que, sim, ela estava tendo um caso e ela estava completamente apaixonada por esse novo carinha. E ela ainda acrescenta que não era sobre o sexo, era sobre ter alguém com quem conversar e desabafar. E um terapeuta ninguém quer pagar, não? E o Scott teria respondido para ela de volta: você não tem ideia do que você fez. Eita! No dia 15 de outubro de 2003, o serviço de emergência, o 911, recebe uma ligação e a polícia é chamada até a casa do casal. Quando eles chegam lá, o Scott estava aparentemente sem vida, com um ferimento de bala na cabeça. A Tracy diz para os policiais que ela acordou bem cedo naquele dia, por volta das 4 horas da manhã, para fazer a caminhada matinal dela. Guerreira. Ela então volta para casa, supostamente, e começa a se preparar para tomar banho, ou começa a tomar banho, quando ela escuta um barulho que parecia um gemido de dor, e teria sido quando ela viu o corpo do marido jogado na cama. Ela teria então afastado o travesseiro para olhar para o Scott, e foi quando ela viu muito sangue, além de perceber que os olhos dele estavam bastante inchados, e ela teria tocado o rosto dele e perguntado: Scott, você está me ouvindo? Mas não recebeu nenhuma resposta. No meio da tarde, os socorristas constataram que o Scott estava sofrendo de morte cerebral e pouco tempo depois ele foi oficialmente declarado sem vida. Poucas horas depois da ligação para a emergência, os policiais que estavam trabalhando no caso começaram a ficar desconfiados, até porque inicialmente eles mesmos tinham achado que o Scott tinha tirado a própria vida, mas quanto mais eles olhavam e investigavam a cena do crime, mais dúvida eles tinham. Descobrir sobre o affair da Tracy também não ajudou, ou a nova amizade, o novo melhor amigo dela, como ela descreveria. E esse caso estava cada vez mais começando a aparecer as tramas de assassinato clássico que envolvem um interesse amoroso, ciúmes e uma esposa jovem e muito bonita que estava agindo de um jeito completamente esquisito. Então, por exemplo, ela era enfermeira, mas não tinha nenhum indício de que ela tinha tentado fazer alguma coisa para salvar o marido. Igual a Lana Clayton desse caso aqui, e ela afirmou que ela não tentou fazer nenhuma manobra de socorro no marido porque ela estava em choque. Ok. E a própria Tracy diz que quando ela encontrou o Scott, ele ainda estava respirando,
Então ela podia sim ter tentado alguma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, mas por algum motivo ela se limitou a chamar a emergência e esperar. E além de não ter tentado reanimar o marido, ela também não colocou nada tampando o ferimento para evitar que ele sangrasse até a morte. E além disso, a Tracy liga para o trabalho dela avisando que ela ia faltar naquele dia, o que é sim um pouco esquisito para alguém que se disse em estado de choque, porque até onde eu sei a pessoa em estado de choque é quase incapaz de tomar decisões racionais. E essa atitude da Tracy parece muito fria, considerando a situação toda, sabe? Enquanto a polícia estava na cena do crime, a Tracy foi lavar as mãos e os policiais acharam meio esquisito, tipo, será que ela está tentando se livrar de alguma coisa? Vestígios de pólvora nas mãos, por exemplo. Mas ela explicou que na verdade era porque ela estava sentindo o cheiro de sangue, já que ela tinha encostado no marido, e ela só queria limpar as mãos. Ok. Depois da investigação, os policiais descobrem que o Scott tinha recentemente contratado um advogado especializado em divórcios. E apenas um dia antes dele falecer, o Scott tinha levado a Tracy para se encontrar com esse advogado e ter uma reunião os três. A partir daí, os investigadores resolvem conversar com esse advogado para ver se ele tinha alguma informação que pudesse ser útil. E realmente ele tinha, porque com o advogado eles descobrem que a intenção do Scott era de lutar pela custódia total dos filhos, deixando a Tracy com o direito apenas de algumas visitas esporádicas aqui e acolá. E se ela tentasse lutar contra essa decisão, eles iam usar no tribunal o caso dela com o chão contra ela. O advogado conta que a Tracy parecia chocada com essa decisão do Scott. Ele nunca tinha avisado ela que ele estava planejando fazer nada disso, mas provavelmente, na minha opinião, supostamente, foi o plano que ele criou depois de ouvir a esposa admitir que ela estava tendo um relacionamento e apaixonada por outro cara. Ela então responde dizendo que não importava se ele usasse o romance dela contra ela, ela ia sim lutar pela custódia dos filhos também. O advogado então lembra da Tracy dizendo para o Scott que eles precisavam ir para casa, conversar um pouco melhor antes dele tomar uma decisão tão drástica, e depois ela saiu do escritório do advogado pistola. Chegando em casa, o casal resolve tentar se acalmar e pensar no bem-estar dos 3 filhos. Mas, aparentemente o Scott não conseguiu se acalmar totalmente, e em um momento, quando a raiva tomou conta dele, ele teria agarrado um taco de beisebol, enquanto ele gritava para Tracy perguntando: onde é que esse Sean mora, hein? Onde é que ele mora? Eu vou arrebentar a cabeça dele com esse taco de beisebol. E a Tracy disse que não, ela não sabia, ela nunca nem tinha ido na casa do Sean. E esse teria sido o momento que o Scott agarrou a Tracy e chegou a apertar o pescoço dela, dizendo que ia acabar com ela. Realmente o plano de se acalmar pelo bem das crianças foi pra Conchichina, né? Quando ela conseguiu se libertar do marido, a Tracy então teria ido no quarto procurar uma mala para ela botar as coisas essenciais, para ela poder passar a noite num hotel da região. O que me leva a acreditar que ela realmente ficou com muito medo das ameaças do marido e também pudera. Nessa hora, então, o Scott teria tido outra mudança de humor e ele começa a chorar e implorar para ela não ir embora e pedindo desculpa, e ele acaba realmente convencendo ela a ficar na casa por aquela noite. E no dia seguinte de manhã, o Scott estava sem vida. That's suspicious. E mesmo que a teoria inicial tivesse sido de que o Scott tivesse tirado a própria vida, os investigadores passaram os próximos 2 anos procurando qualquer evidência que pudesse mostrar que a Tracy estava envolvida com a morte do marido. Até que um dia, olhando as fotos das cenas do crime, eles reparam numa coisa que estava ali na cara deles, encarando eles o tempo todo. E assim, no dia 11 de agosto de 2005, a Tracy é presa pelo assassinato do Scott. Depois que os policiais perceberam que a arma e o jeito que ela foi encontrada era, no mínimo, curioso, a Tracy tinha dito inicialmente que a arma estava na mão do Scott e teria depois caído em algum lugar da cama depois que ela mexeu o travesseiro para olhar para ele, lembra? Porém, um dos promotores do caso, na verdade, acreditava que ela tinha usado o travesseiro para abafar o som do tiro, além de prevenir que algum respingo de sangue caísse na mão dela, além de possivelmente também ter o fator psicológico de se dissociar do marido, evitando ver o rosto dele no momento em que ela decide acabar com a vida dele. E assim os promotores do caso começam a apontar todos os buracos na história da Tracy, até porque se o Scott tinha sido realmente o responsável por tirar a própria vida, como que depois ele colocou o travesseiro no rosto pra ela ter que afastar? Mano, parece muito aquela charada de foi assassinato ou
que eu vi no Facebook uns anos atrás, sabe? Mas na vida real. Um perito forense especialista em manchas de sangue analisou as fotos da cena do crime e, de cara, quando ele bateu o olho na foto da arma e no jeito que ela estava posicionada, ele sabia com toda certeza que o Scott não tinha feito isso com ele mesmo. O sargento de polícia Pablo Flores, um dos primeiros a atender a chamada na cena do crime, retirou a arma para ser analisada e quando ele fez isso ele percebeu que o cabo da arma estava na mão esquerda do Scott e o cano estava na mão direita, o que ele achou bem esquisito. Ele também reparou que não tinha nenhum sangue na mão do Scott, o que também era muito esquisito em casos em que a pessoa tira a própria vida. E a arma não parecia ter encostado no sangue que estava ali espalhado na cama, mas apesar disso, tinha manchas de sangue no cabo da arma. Em uma das fotos da cena do crime tem uma mancha até bem grande de sangue no tapete do quarto do casal. E assim a teoria era de que a arma estava nessa mancha de sangue e depois disso ela teria sido colocada na cama para fingir que o Scott tinha feito isso com ele mesmo. Eles acreditavam que a Tracy tinha posicionado o travesseiro e a arma na cabeça do Scott, disparou, sem querer deixou a arma cair no chão e esperou um tempo só para ter certeza que o Scott ia mesmo morrer. Mas nisso ela percebeu o tamanho do erro, a bobagem que ela tinha acabado de fazer deixando a arma cair no chão, e teria sido quando ela catou a arma do chão para colocar na mão do Scott a fim de encenar toda a versão dela dos fatos. Em uma entrevista, a Tracy afirmou que não, nada disso era verdade, a polícia estava querendo enquadrar ela por algo que ela não tinha feito, eles achavam que ela era uma assassina, não sei porquê. A arma nunca nem encostou no chão e ela jurou de pés juntos que ela estava falando a verdade. 4 anos depois da morte de Scott, a Tracy é levada a julgamento pelo suposto homicídio do marido e como era de se esperar, o romance dela com o Sean é mencionado no julgamento. Afinal, ele seria o suposto motivo que teria feito ela tomar essa decisão tão drástica. E claro que eles também chamam o Sean para testemunhar no julgamento. E ele também tentou mandar o não era nada sexual não, eu só virei melhor amigo e confidente dessa mulher casada. Super normal, galera, não é não? Porém, apenas 10 dias depois da morte do Scott, a Tracy e o Sean tinham alugado um quarto no hotel Red Roof Inn, a pousada do Teto Vermelho, um hotel da região, e ainda assim a Tracy tem a pachorra de dizer que eles foram lá só conversar, melhores amigos, não ia rolar nada demais não. Ai gente, sério. Aparentemente antes disso eles tinham ido num restaurante de panquecas, e a Tracy teria ficado desconfortável quando ela viu alguns policiais passando e ela teria se sentido observada, o que pra mim é meio esquisito se você não tiver nada a esconder, não é mesmo? Mas segundo ela teria sido por isso que eles resolveram ir para o motel para conversar com mais tranquilidade e privacidade. E assim, realmente o termo motel lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não implica necessariamente uma conotação sexual. Os motéis lá são aqueles lugares um pouco mais simples e baratos, que você passa pelo estacionamento e vai para o seu quarto, sabe? Enquanto o hotel tem uma conotação de uma coisa mais chique, um prédio mais bem feito, bonito, sabe? Mas mesmo assim, eu não sei se eu acredito na palavra desses dois de que o plano não era acontecer nada demais não, viu? E você, acredita? Até porque durante o julgamento, com toda a pressão do interrogatório, eles acabam finalmente admitindo que, apesar de não ser o plano, as coisas foram longe demais e eles acabaram, sim, ficando pelados juntos. Se é que você me entende. Uau, tô chocada. Aí, gente, se eu quero conversar com um amigo meu, eu vou pro shopping, tomar um sorvete, beber uma cerveja gelada no barzinho, dependendo do amigo. Não pra um quarto de motel, né? Por favor. Mas a Tracy insistiu o máximo que ela pôde, que ela só queria alguém para conversar e desabafar. E ela entrou no quarto com o Sean com as mais puras das intenções e de repente do nada ela tava sem calcinha. Depois disso eles ainda namoraram 2 anos, então pense numa amizade que evoluiu rápido. A promotoria demonstrou com evidências forenses que a arma e o coldre se encaixavam perfeitamente no formato da mancha de sangue no chão, indo diretamente contra a história da Tracy de que a arma nunca tinha encostado no tapete. E depois de 2 dias deliberando e discutindo, o júri chegou a um veredito.
Tracy Rhodes, culpada da morte do marido Scott Rhodes. Ela tinha motivo, ela estava apaixonada por outro cara e no dia seguinte do marido ameaçar se divorciar e tomar os filhos dela, ele aparece morto. Porém, não acabou por aí, porque no estado do Texas, até onde eu entendi, a defesa do réu tem a opção de deixar o júri decidir, além do veredito, a punição do crime, né? Então a sentença, em vez do juiz decidir, como seria normalmente, e assim o júri volta para o tribunal para finalizar a segunda fase do julgamento. Durante esse processo, a Tracy tenta mais uma vez convencer os jurados que ela não tinha matado o Scott e ela afirma que ela não concordava com o veredito deles. Claro que não, né, bicha? Além disso, os 2 filhos mais velhos do casal também depuseram no julgamento e afirmaram para os jurados que eles amavam tanto o pai quanto a mãe, que eles não achavam que a Tracy tinha feito essa maldade com o pai deles. Tadinhos. E basicamente imploraram para os jurados não tirar a mãe deles, afinal eles já tinham perdido o pai. E parece que foi justamente isso que tocou o coração dos jurados. E assim, depois de mais 2 dias de deliberação, eles decidiram punir a Tracy com apenas 10 anos de liberdade condicional. Se você não sabe o que isso significa, basicamente significa que ela não ia para a prisão, ela ia continuar vivendo a vida dela quase como uma mulher livre, mas com as condições probatórias de se manter na linha e não fazer nada mais absurdo, porque a lei ia estar de olho nela, sabe? A tal da probation, que é como eles chamam esse período de supervisão para alguém que infringe a lei, mas essa pena para um caso de assassinato é um negócio que eu esperaria, sei lá, do Brasil, não dos Estados Unidos, sabe? Sendo assim, no total, a Tracy passou apenas 3 dias atrás das grades, além de ter sido multada em $10 mil. Outro número ridículo para um caso desses. Eu tô começando a achar que eu tô muito mal acostumada de ver a justiça americana aplicando punição de verdade e multas em $milhões. E aí esse caso é meio difícil de engolir, sabe? Pílulas difíceis de engolir. Sob as leis da liberdade condicional, a Tracy não podia sair do condado que ela morava, além de ter que obedecer um toque de recolher obrigatório das 8 horas da noite, então 8 horas ela tinha que estar em casa. A licença de enfermagem também foi revogada, aumente isso, e ela foi demitida do hospital que ela trabalhava. Até hoje ela afirma que ela não matou o Scott, e até hoje ela vive praticamente como uma mulher livre que não deve nada para ninguém. E como eu falei no caso da Lena Driscoll, é o tipo de coisa que só acontece se você for uma mulher idosa ou muito bonita. Aí tá tudo bem tirar uma vida, só porque o povo não gosta de mandar a mulher bonita pra prisão. Essa gente inventa cada coisa. Mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje, um pouco mais revoltante do que o normal, porque eu particularmente não acho que a justiça foi feita. Mas deixa aí nos comentários se você acredita na inocência da Tracy e por que você acredita, vai lá. E é isso, por hoje é só, até a próxima vez. Se cuida, se hidrata, se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!